E meus amados, hoje nós vamos entrar nessa temática de família, tá certo? Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 24, verso 15, é um texto clássico nesse contexto de família. Ao longo desses 5 meses, nós fomos conduzidos por uma verdade que rege todas as coisas. Cristo é o centro. Nós vimos isso durante o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Nós vimos quem Jesus é, vimos o que Ele fez, nós contemplamos a cruz, nós celebramos a ressurreição, Tudo isso nós já vimos. Mas agora a pergunta, ela muda um pouco. Se Cristo é o centro da nossa fé, Ele também deve ser o centro da nossa casa, tá certo? Se Cristo é o centro da nossa fé, Ele também deve ser o centro da nossa casa. Sabe por quê? Porque o Evangelho não foi dado apenas para ser compreendido em um culto. A mensagem do Evangelho ela não cabe apenas em um culto. Ela precisa ser vivida lá fora. Ela precisa ser vivida na nossa casa. E esse é o nosso maior desafio. É viver esse Evangelho, é viver essa mensagem em nossa casa. E é exatamente nesse ponto que Josué 24 nos confronta. É exatamente nisso. Palavra do Senhor, os irmãos têm de cor o texto, mas eu queria que nós lêssemos juntos nessa manhã. Nosso irmão vai colocar aqui num data show e nós vamos ler todos juntos. Josué 24, verso 15. Vamos lá? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Palavra do Senhor aos nossos corações. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus amados, Josué está aqui no fim da sua jornada. Se você olhar para o texto, você vai ver que Josué já está no fim. O povo está na terra prometida, estava a gozar da terra prometida. As promessas haviam se cumprido para com o povo. Mas agora vem um momento mais decisivo na história de Israel. O momento mais decisivo na história de Israel. Manter Deus no centro. Eu digo que isso é o ponto mais importante na nossa caminhada. É manter Deus no centro. E Josué ele faz um chamado que ecoa até hoje. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Essa declaração, esse chamado de Josué ele é muito forte. E por mais que nós venhamos ler, por mais que nós venhamos ouvir, ela continua sendo confrontadora. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe, aqui não é uma questão de emoção, aqui é uma questão de decisão. Decisão essa em ter uma aliança com Deus. Uma aliança firmada com Deus. E ao olhar para esse texto, nós precisamos aprender algumas verdades práticas. E a primeira verdade: Cristo no centro começa com a decisão clara. Cristo no centro começa com a decisão clara. Perceba que Josué ele não sugere. Ele não sugere que a sua casa será, que ele fará. Josué ele não propõe. Josué ele não negocia. Ele confronta. Escolham hoje. Não é talvez, não é se der, não é se os momentos estiverem bons.
Escolham hoje. Perceba a colocação de Josué. Meus amados, há uma urgência no céu quando se trata de decisão. Há uma urgência mediante escolhas a ser feita. Então, mediante isso, ele traz para si mesmo, e traz isso para sua casa, essa ordem. Primeiro ele decide, depois ele influencia aqueles que estão à sua volta. E isso é direcional. É direcional. Meus amados, muitas casas hoje, muitas famílias hoje estão divididas. Há uma certa desorganização. E não é porque não crê em Deus, mas porque não escolhe a Deus. Essa é a questão. Sabe, até respeitam a Deus, mas não priorizam a Deus. Reconhecem a Deus, mas não se deixam governar por Ele. Nós temos visto famílias a passar dificuldade, a passar por momentos difíceis, exatamente por estar divididas, por não tomarem uma decisão. Quando nós olhamos para esse texto nos mostra que não tem como ficar neutro. Ou Cristo é o centro, ou Ele não é o centro. Ou Cristo é o centro da nossa casa, ou Ele não é o centro, não tem o que ser feito, não tem como ficar em cima do muro. Sabe, mediante responder ao chamado de Deus em nossa vida, mediante a decisão pessoal, eu passo a influenciar aqueles que estão à minha volta. Eu passo a causar impacto para aqueles que estão à minha volta. Então ali não é somente eu crer, mas eu levar a minha casa a crer. Não é apenas eu respeitar, mas eu levar a minha casa a respeitar, a priorizar. Não é apenas eu reconhecer, mas eu levar a minha casa a reconhecer que Deus governa. Cristo, Ele é o centro da nossa fé. Cristo é o centro do nosso coração. Cristo precisa ser o centro da nossa casa. Da nossa casa. Meus amados, quem é que está decidindo o rumo espiritual da sua casa? Quem é que está decidindo isso? Eu digo para você que se não for Cristo, é outra pessoa. Se não for o Senhor, outra pessoa, outra coisa está a conduzir o rumo da sua casa. Não tem como, não tem uma terceira via. Não tem. E sabe, quando a decisão é por Cristo, no centro, algo muda no nosso lar, algo muda na nossa casa. Quando a decisão é Cristo, tudo é modificado. Cristo no centro, Ele reorganiza toda a vida familiar. E a grande questão é que o tempo tem passado, temos visto pessoas aceitando o Senhor Jesus Cristo, mas temos continuado vendo famílias desorganizadas. Como é que isso é possível? Como isso é possível? Se Cristo é o centro, Ele restabelece, Ele reorganiza, Ele coloca as coisas nos lugares, Ele faz tudo novo. Meus amados, Cristo no centro, eu digo que é um começo de um alinhamento. Decisões passam a ser consideradas a partir da vontade de Deus. Valores são moldados pela palavra, relacionamentos são conduzidos mediante a graça. Veja quanta coisa muda quando Cristo é o centro. Eu digo que não é eliminação de problema, não, nós vamos continuar tendo, mas muda a forma que nós enfrentamos esses problemas. Muda. Sem Cristo, conflitos vão dividir, mas com Cristo, conflitos podem transformar. Podem ser transformados. Precisamos parar um pouco e pensar, se Cristo está no centro, as coisas precisam estar organizadas, precisam ser organizadas.
Nós não fazemos as coisas de qualquer jeito, nós não andamos de qualquer jeito, nós não seguimos de qualquer jeito. É Cristo que está a conduzir. As coisas são alinhadas, não é de qualquer forma não. As decisões passam por um crivo. Que crivo é esse? É a vontade de Deus, é da vontade de Deus, é permissão de Deus. É assim que Deus quer que façamos. Sabe, os valores que norteiam é mediante a palavra, não é mediante o que eu acho, o que eu sinto, o que eu vejo, mas mediante a palavra de Deus. Os relacionamentos são conduzidos mediante a graça, a perdão, a cuidado, a amor. É isso que Cristo faz quando Ele chega. Quando Cristo chega, transformação acontece, mudança acontece, reorganização acontece. Não somos mais jogados de um lado para o outro, né? Não é cada um falando uma língua diferente, não é cada um fazendo o que quer, não. É todos em um só corpo, fazendo aquilo que o Senhor determinou. É isso que acontece com Cristo. Ele é o centro da nossa vida, quando Cristo é o centro da nossa família. Então perceba que tudo começa com uma decisão clara. Eu escolho servir ao Senhor, eu escolho hoje servir ao Senhor. E mediante essa escolha, as coisas às nossas voltas passam a vivenciar coisas diferentes, passam a se organizar. E sabe uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, que hoje já parece ter se perdido, que o cristão, ele é organizado. O cristão, ele é organizado. Se perdeu o nosso tempo, né? As famílias cristãs são famílias organizadas, estruturadas. Não são perfeitas, mas são famílias que a todo momento estão buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus. São famílias que realmente são exemplos a ser seguidos, são referência. E eu cresci ouvindo isso. Tive a oportunidade de ter uma família, não núcleo, mas uma família maior, aonde muito eu aprendi no que diz respeito à organização. Muito aprendi. E é exatamente isso, né? O Senhor, quando Ele entra em nossas vidas, quando Ele passa a habitar em nós, as coisas ganham ordem, ganham organização, ganham alinhamento. Eu não vivo mais por emoção, eu não vivo mais por sentimento, mas eu vivo mediante aquilo que o Senhor estabeleceu. E uma pergunta que nós podemos fazer nessa manhã: o que a sua casa revela hoje? O que é que a sua casa tem revelado hoje? Ela revela que o Senhor está no centro? Que o Senhor tem sido o centro? O que sua casa reflete hoje? Ao olhar para a sua casa, o que ela transparece? Ah, pastor, mas eu sou muito novo para falar para o meu pai, para minha mãe. Não. Ah, pastor, mas é a questão do meu esposo. Não, você é instrumento de Deus para falar dele. É a questão da minha esposa, você é instrumento de Deus para falar dele. Ah, mas é a questão dos meus filhos, você que coloca ordem na casa. É você. O que a sua casa revela? Será que quando as pessoas veem a sua casa, olham para a sua casa, elas veem o brilho do Senhor, a luz do Senhor? É isso que as pessoas veem. Meus amados, precisamos viver a centralidade de Cristo de todas as formas. De todas as formas. Não apenas uma rotina. Sabe, o ambiente onde Cristo é centralizado, ele vai além de um momento, vai além de uma rotina em nossas vidas. Nós exalamos o bom perfume do Senhor. As pessoas gostam de estar conosco, gostam de estar à nossa volta, olham para nós como referência. É isso. Mas aí você pode dizer: ah, pastor, mas não depende de mim. Não depende só de mim.
a decisão ela é individual. Ela começa por mim. Eu escolho. Eu escolho. E sabe, meus amados, isso nos leva a uma terceira verdade. Cristo no centro, ele é vivido no dia a dia. No dia a dia. Josué não está falando em um momento isolado, ele está falando aqui de um estilo de vida, servir ao Senhor. E servir ao Senhor envolve constância, envolve prática, envolve testemunho. Ou seja, a espiritualidade da família não se constrói apenas em um culto, apenas vindo no culto, mas a espiritualidade da família se constrói no particular, lá em casa. É lá. Muitas vezes nós queremos transformar a nossa realidade lá de casa, vindo ao culto apenas. Mas não. A espiritualidade da família não se constrói apenas no culto, apenas uma vez por semana. Se constrói em casa. Se constrói em casa. Eu digo que isso envolve coisas simples, mas são de suma importância. Sabe? E como é difícil vivenciar isso em casa. Nós chegamos aqui, nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas como é difícil fazer isso em casa. Nós chegamos aqui, conversamos, mas como é difícil fazer isso em casa. Nós estamos aqui, mediante tomamos decisões guiadas pela palavra de Deus, mas como é difícil fazer isso em casa. Como é difícil. Mas é em casa que a espiritualidade é formada. É em casa, é no nosso lar. É diante da mesa, é diante da conversa, de um bate-papo, de um momento de oração. Não é fácil vivenciar isso, muito difícil. E o inimigo sabe que é ali, no seio familiar, no cotidiano do nosso lar, que nós somos fortalecidos. Ele sabe disso. E mediante isso, cria-se um monte de coisas para que não possamos viver isso em casa. Viver isso em casa. Meus amados, nossos filhos aprendem mais com o que vem do que o que eles ouvem. Os nossos filhos aprendem mais com o que eles estão a ver lá em casa, o que passa lá em casa. Então precisamos olhar para dentro da nossa casa e olharmos para nós mesmos. Nós temos dito que Cristo é o centro, mas nós temos vivido o dia a dia com Cristo. Temos vivido o dia a dia com Cristo. Temos orado, temos lido a Bíblia, temos sido guiados pela palavra, temos sido exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa, amados. Cristo faz parte da rotina da sua casa ou apenas do domingo? Cristo faz parte da sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou só faz parte no domingo da sua casa? E aí, adolescentes? Cristo faz parte do dia a dia de vocês? Ou apenas no domingo, quando vem para a igreja? Quando vem para as programações? Jovens, homens e mulheres. Cristo faz parte apenas no domingo? Eu fico a pensar o que seria da nossa geração se as pessoas que aos domingos estão na igreja, elas vivenciassem a igreja durante a semana, nas suas casas, nos seus lares. O que seria? Como seria diferente a nossa história? Como não seria diferente o nosso contexto que nós estamos vivendo? E eu digo isso a começar de mim. Ao começar de mim. Então que nesse mês da família nós possamos estar abrindo os nossos olhos, não apenas dizendo que Cristo está no centro do nosso coração, mas que Cristo também está no centro da nossa casa, que nós não vivemos essa palavra apenas no domingo ou diante de alguma programação, mas vivemos essa palavra todos os dias em nossos lares.
ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Não façamos isso apenas num momento específico, mas vivenciamos isso dia a dia, em nossas rotinas, nos nossos afazeres. A presença de Cristo precisa ser constante em nosso lar. Ele não pode ser um visitante apenas de domingo. Tem que ser uma presença constante. E sabe, quando nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da presença dEle. E sabe, a presença dEle está à nossa disposição. Compete a nós querer vivenciar essa presença maravilhosa do Senhor. Ah, pastor, mas família é complicado. Ah, mas família, cada um tem suas particularidades. Mas você é instrumento de Deus para conduzir a sua família, para conduzir a sua casa. Ore ao Senhor. Peça que o Senhor te dê autoridade, ousadia, convicção. Aproveite os pequenos momentos. Aproveite as oportunidades. Aproveite o contexto. Testemunhe. Fale do amor de Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não aborreçam seus filhos. Que haja perdão mútuo, que haja conversa, que haja alinhamento. É a presença constante do Senhor no lar. Tempestades virão. Momentos difíceis virão. Mas aqueles que estão firmados em Cristo permanecem firmes na rocha. Porque o Senhor é o centro da sua casa. O Senhor é o centro da embarcação. O Senhor é o capitão. É quem está a conduzir. E meus amados, Josué não encerra a sua trajetória de qualquer forma. Ele sela aqui um legado. Eu e a minha casa. Um legado que está sendo passado para uma próxima geração. Sabe, eu e meus filhos. Meus filhos serão pais. Terão os seus filhos. Que terão também os seus filhos. Gerações. Sabe, gerações dependem de você. Da decisão que você toma. Gerações. Meus filhos, meus netos, tataranetos. Gerações dependem do seu posicionamento. Da sua decisão e da sua escolha. Eu digo para você que não se constrói uma família centrada em Cristo por acidente. Ah, aconteceu. Não. Uma família centrada em Cristo, ela acontece mediante uma decisão, mediante uma escolha e mediante uma rendição. É assim que acontece. É intencional. Ah, pastor, se Deus quiser. Nós escutamos bastante isso, né? Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer. Ele quer te usar para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família. Você quer isso? É uma decisão. É uma escolha. É uma entrega, é uma rendição. Você vai estar disposto a buscar o Senhor para que o Senhor te dê entendimento, sabedoria, direcionamento, criatividade. Você está disposto a se render, pedindo estratégia ao Senhor? É dessa forma que a família fica com Cristo centralizada. É de forma intencional, né? Ah, pastor, mas eu já tentei. Ah, pastor, eu já falei. Ah, pastor, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo e nada aconteceu. Eu já desisti, eu já parei. Sabe, mas enquanto vida tivermos, nós não podemos desistir. Enquanto vida o Senhor nos dá,
é mediante um propósito. E esse propósito passa pela nossa casa. Sabe, quem aqui não quer ver sua família pela manhã na escola bíblica dominical? Ah, pastor, eu quero ver. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Ah, quem aqui não quer ver os seus sendo salvos? Você diz, eu quero, pastor. Eu pergunto, o que é que você tem feito? Quem aqui não quer ver sua família servindo ao Senhor? E eu pergunto, o que é que você tem feito para ver os seus servindo ao Senhor? Se nós queremos deixar um legado para a próxima geração, precisamos pensar nesses pontos. Não é por acidente, não é automático, não. É mediante escolha, é mediante decisão e é mediante entrega. Para que assim possamos ver uma nova geração se voltando ao Senhor, para que nós possamos ver nossa família servindo ao Senhor, para que possamos ver a nossa casa testificando de Cristo, nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. E eu digo que o Senhor Deus está a chamar pessoas nessa manhã para tomar decisão. Para tomar uma decisão. Decisão essa de fazer discípulos, decisão essa de levar essa palavra para a pessoa, decisão essa de pregar com seu testemunho, decisão essa de fazer as coisas acontecerem. O Senhor está chamando pessoas para fazer o que Josué fez, decidir. Não é os outros que vai decidir, é você que tem que decidir. Não é os outros, é você. Ah não, pastor, mas é fulano que precisa dar o primeiro passo. Não, é você que precisa dar o primeiro passo. É você. A decisão inicial é sua. Talvez a sua casa esteja ali espiritualmente distante do que o Senhor tem preparado, vivendo no automático. Eu digo que hoje pode começar de forma diferente. As coisas podem ser de forma diferente, mas depende de você. E não espere as coisas ficar boas para tomar uma decisão. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Decisão de dizer: na minha casa, Cristo é o centro. Na minha casa, Cristo é o centro. É você. Você tem essa responsabilidade. Você que está aqui nessa manhã que tem essa responsabilidade. Na sua casa, é o que Cristo estabelece. É o que Cristo quer. Na sua casa, é Ele que dá as ordens. Na sua casa, é Ele que é adorado. Na sua casa, Ele é a prioridade. Na sua casa, Ele tem a primazia. Na sua casa, há disciplina. Na sua casa, há organização. Na sua casa, há serviço. Porque Cristo, Ele é o centro. Cristo é o centro. E eu termino recitando uma frase que fala muito ao meu coração. Uma família sem Cristo pode até funcionar, mas só uma família com Cristo no centro tem direção eterna. Somente uma família com Cristo no centro tem uma direção eterna. Então que nessa manhã nós possamos estar nos colocando no estreito. Que nessa manhã nós possamos estar nos colocando no centro da vontade de Deus. Que nessa manhã nós possamos colocar o Senhor no centro da nossa casa. Mês de maio é um mês para alcançarmos voos maiores. É um trampolim para ver os nossos se achegando. É a oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos essa fé na nossa casa, mediante estratégias, mediante orientações. É momento de trazer nossa família para a igreja. É momento
Tá todo mundo na escola bíblica dominical. Mês de maio é a oportunidade de Deus para nossas vidas. Para que assim possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu influenciarei a minha casa. Juntos serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração nessa manhã. Amém?